é a questão do fato novo. O elemento está surgindo aí de forma muito intensa nos tribunais, nos jefes, essa discussão. Afinal, a juntada posterior ou não de um documento, ela influencia na alteração da data do início do benefício, ela configura ou não a ausência de pretensão resistida, ela qualifica para aquelas exceções lá do grupo 2, ela influencia na alteração da data do início do benefício, ela configura ou não a ausência de pretensão resistida, ela qualifica para aquelas exceções lá do grupo 2 do tema 350, ou seja, documento novo vai se equivaler a fato novo, não levado à administração previamente, e automaticamente isso afastaria ali o direito à pretensão e até perda, né, de efeitos financeiros, os famosos atrasados. Como é que você, advogada, deve trabalhar essa questão? No slide aqui, meu mapa mental, um grande resumo para vocês. Primeiro grande argumento que nós temos que utilizar como tese de defesa é a petição civil que foi protocolada lá no STJ, que foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que firmou esse precedente e ele vem sendo reiterado até a presente data. PET 9.582 do Rio Grande do Sul, em 2015, o ministro Napoleão deixou bem claro que uma coisa é o direito previdenciário, ele se constitui, no caso aqui, a gente está falando como exemplo o famoso PPP, esse caso concreto que foi analisado. Ocorre muito, meus amigos e amigas, vocês vão ter um segurado que vai no INSS com o PPP todo errado. Aí leva o indeferimento, procura você, advogada, você faz aquela diligência junto a empresas, Justiça do Trabalho, faz aquela retificação e consegue alterar e corrigir o PPP. A pergunta é o seguinte: o direito ao segurado, ao contagem daquele tempo como especial, ele surge quando o segurado trabalhou exposto ao agente nocivo, ou atividade perigosa, no caso, né, conforme a situação na época, ou exerceu aquela atividade registrada ali no PPP, ou ele se constituiu esse direito quando foi materializado num pedaço de papel, ainda hoje é papel, né, vai virar eletrônico, chamado PPP. Obviamente, né, ele se materializou quando o segurado, no dia que o segurado lá se expôs àquele agente nocivo, que a saúde dele foi prejudicada. E quando é que ele pega esse direito e converte em pecúnia? No dia que ele procura a autarquia presidenciária e ali ele se manifesta perante a administração pública. Olha, esse direito que está aqui no meu patrimônio jurídico, ele foi incorporado no dia que eu prestei um serviço e me expus a uma atividade nociva, agora eu quero converter ele em pecúnia representado pela proteção social chamada benefício previdenciário. Então é dessa forma que a gente tem que raciocinar. E é essa construção que o STJ vem fazendo. O STJ ele não trabalha da forma que o PPP é uma prova constitutiva, apenas uma mera prova declaratória de um fato passado. Então, a partir daí, a gente pode trabalhar essa construção. Obviamente, o INSS vai contrapor dizendo, mas como é que eu, autarquia, poderia conceder o direito sem ter esse documento? Então, eu não posso conceder desde agora, tenho que conceder desde lá de trás. Mas aí eu estou vendo esse viés na ótica mais, assim, de valores, de economia. Como eu falei, o direito do segurado ele exerce a partir da data do requerimento. Se posteriormente ele precisou só de uma documentação para comprovar um direito que já existia ali na data de entrada do requerimento, isso é irrelevante. Desde ali ele já tem valores para receber perante a Previdência Social. Se foi comprovado posteriormente ou na DER, isso não importa. Importa é o marco que ele procurou. Então, esse argumento vem sendo afastado reiteradamente pelas duas turmas do STJ. Sinto aqui para vocês vários votos após esse precedente, votos de 2020. Hoje, direito previdenciário no STJ é julgado na nossa primeira sessão, primeira e segunda turma. Então, vejam aqui que eu coloquei votos das duas turmas que julgam o direito previdenciário. Então, é isso que vocês têm que adotar, porque esse argumento vem sendo reiteradamente esvaziado pela TNU, por muitos tribunais aí, principalmente no JEFs. No procedimento comum, ordinário, a gente verifica que isso não, eles seguem mais esse entendimento imediato do STJ. Talvez outros, vocês vão encontrar isso? Vão, com certeza. Mas saibam que existe um precedente que foi construindo em cima do maior hoje polo de discussão, a questão do PPP. Mas aqui pode ser adotado para qualquer tipo de documento. CAD único, posterior, regularizado, laudos médicos, tomem cuidado com os laudos médicos para não que esse laudo médico ele ateste a situação que existia, tá? O fato gerador na DER. Não pode ser um laudo médico posterior que demonstre um agravamento, um fato superveniente. Aí é outra situação
A gente volta a falar lá do grupo 2 de ações. Mas é isso, a gente está falando aqui de um documento que foi produzido posteriormente ou retificado posteriormente, mas que só declara um fato ou ratifica um fato, o fato gerador que ocorreu aqui na DER, que na DER já estava caracterizado. É esse raciocínio, é isso que a gente tem que diferir, o que é fato novo e o que é documento novo. Fato novo, eu quero incluir agora um tempo de contribuição após o requerimento administrativo que foi apresentado lá no INSS. Aqui é fato novo, é tempo novo. Não, agora eu quero só apresentar um PPP que eu consegui corrigir, que atesta, que declara que na DER ele já estava exposto a um agente nocivo. É só um documento novo, o fato não é novo, o fato está aqui. Eu só estou buscando novas provas para comprová-lo. É isso aqui que o STJ faz esse cotejo. Então, também aqui nós temos hoje um tema muito importante no STJ. Obviamente, essa discussão subiu, e chegou, e hoje nós temos o tema 1124. Então, se você tem um processo em grau recursal, isso é muito importante, esse processo ele ainda não pode ser julgado. Necessariamente ele vai ser sobrestado e acompanhe esse tema 1124. Ele vai literalmente definir o que vai impactar ou não a questão do juntado do documento no curso da ação ou posteriormente a entrada do requerimento administrativo. Esse martelo vai ser batido e se o STJ for coerente com os seus votos até então, eu posso afirmar com base no histórico jurisprudencial, que essa tese irá seguir o raciocínio desenvolvido pelo ministro Napoleão já lá em 2015 e confirmado em vários votos da Casa. E com isso aí vamos ter uma vinculação tanto do procedimento comum como principalmente dos JEFs, onde a gente encontra muito resistência. Para vocês terem ideia, na própria TNU, nós temos vários votos favoráveis aplicando a súmula 33, dizendo não, é da DER, não importa a data do documento. Só que muitas vezes vários magistrados ali dentro falam até o contrário ao meu entendimento, eles entendem da forma como o INSS defende, que o documento novo é que geraria ali uma prova constitutiva. Então fiquem atentos. E principalmente fiquem atentos quando o seu processo pode ficar suspenso, tá, gente? Que eu estou vendo ocorrer algumas situações, alguns alunos vêm reportando isso. Que ocorre essa situação do documento posterior, não do fato posterior, documento posterior, o INSS traz isso na contestação, esse argumento, olha, mas esse documento eu não tive acesso por ocasião do requerimento administrativo, ou às vezes o magistrado ele abre ali um despacho inicial na análise da tua petição inicial e vai falar, olha, esse documento aqui não estava presente lá no processo administrativo, como é que foi isso aqui? E aí você primeiro vai invocar dizendo que essa discussão se encontra no tema 1124, que tem um PET do ministro Napoleão que diz que isso aqui não interfere na alteração e na pretensão resistida de buscar a proteção previdenciária no judiciário, e que caso o magistrado decida, o sobrestamento ele só deve ocorrer em grau recursal. Aqui é muito importante isso, porque no primeiro voto do ministro que sobrestou todos os julgados, mas nesse tema, ele determinou a parada total dos processos desde o primeiro grau. Logo em seguida, houve uma manifestação dos amigos e chamaram a atenção dele. Falaram, olha, isso aqui pode demorar muito, muitos segurados vão ficar à mercê da proteção estatal. Então, o que se orienta é que o sobrestamento ocorra apenas em grau recursal, nas turmas recursais ou lá nas turmas dos tribunais regionais federais, conforme o procedimento adotado. Então, fica essa dica importante. O magistrado é obrigado a julgar o processo em primeiro grau. Se ele vai adotar a tese favorável ou desfavorável, aí é realmente a jurisprudência de cada magistrado, mas quando o processo subir, você vai necessariamente ter que sobrestar, mas só nesse momento. Temos muitos magistrados, a grande maioria, que adota o posicionamento da TNU, súmula 33, que adota a PET do ministro Napoleão, aqui precedente citado, e os vários precedentes que eu apresentei para vocês. Então, incorporem a petição inicial com todos esses procedimentos para afastar, refutar qualquer argumentação do INSS nesse sentido. E sempre que o INSS vier com essa tese de esse documento não foi apresentado perante a administração pública, utilizem a argumentação apresentada pelo ministro Napoleão e os precedentes. Agora, muito importante que houve uma alteração legislativa do decreto, o executivo alterou um decreto, ou seja, não foi o poder constituído pelo povo para fazer essa alteração, foi apenas o chefe do executivo de um ato unilateral, alterou e incluiu o artigo 176-E no decreto 3.048, uma modificação promovida no ano de 2020. Aqui,
ficou expresso essa situação que o INSS poderia alterar a data do requerimento do benefício, a famosa DRD, data de regularização dos documentos, onde ele fala, olha, os documentos foram regularizados somente aqui, você entrou aqui, mas o documento, a DRD, foi regularizado só aqui, então você perde todos os atrasados e eu concedo o benefício somente a partir dessa data. Esse entendimento, ele não era previsto no decreto, era um entendimento ilegal do INSS, eu não vou falar aqui que é imoral, porque cai aí no subjetivismo de cada um, então não é esse o caso, não é um espaço hoje para conversar sobre isso, mas era ilegal, só havia previsão em atos infra-administrativos, portarias, resoluções, entendimentos não pacificados em pareceres da consultoria jurídica do órgão. Isso, por conta desses ataques, eles incorporaram esse entendimento num decreto do Executivo e hoje o decreto ele vem sendo utilizado como blindagem para o INSS poder fazer esse tipo de procedimento. Então, o que a gente faz com requerimentos apresentados a partir do ano de 2020, a partir da entrada em vigor desse decreto? Que o INSS pode falar, olha, tudo bem, você está alegando isso, mas o seu requerimento foi pós-2020. Eu, INSS, estou seguindo, adotando o artigo 176-E do decreto 3048. Lembre que o precedente do ministro é lá de 2015. Aqui a gente tem que invocar o controle de legalidade desse decreto, afastando-o. A gente vai fazer esse cotejo e dizer, olha, essa previsão aqui do decreto ela é ilegal, porque ela afronta ali o direito ao direito adquirido, o artigo 5º da Constituição, a proteção ao direito adquirido, a concessão do benefício, e a Lei 8.213 deixa claro que a data do início do benefício será a data da entrada do requerimento. Lá não tem nenhuma exceção a esse artigo na nossa Lei 8.213, que ainda se mantém íntegro, nem a emenda 103, né, de 2019, que trouxe alterações, inovou nesse sentido. Então, a gente tem que bater e vai afastar esse decreto. E isso aqui não só para a questão do documento novo, aqui, como eu falei, em várias situações, nos processos administrativos, o INSS vem adotando isso, DRD, lembrem dessa sigla. E lembrem que a gente tem que atacar isso no judiciário. Alex, mas eu estou no INSS, o INSS vai seguir o decreto. E o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência, vale a pena enfrentar isso lá? Não, porque o CRPS também está vinculado ao artigo 176-E, e por disposição do regimento do CRPS, o artigo 69, eles não podem fazer controle de constitucionalidade nem de legalidade de atos do Executivo, ou seja, eles não podem afastar o cumprimento de um decreto. Até por isso o CRPS não pode enquadrar eletricidade pós-97, e vigilante, outras situações, eles ficam bem amarradinhos no decreto. O judiciário, obviamente, é o espaço democrático que a gente vai ter para fazer esse tipo de controle de legalidade. Tá bom, meus alunos e alunas? Então fica a dica aqui e o alerta. Vamos lutar, vamos enfrentar, vamos derrubar esse artigo 176-E. A jurisprudência que vocês vão construir é muito importante para isso.